Os impulsos energéticos propiciados pelas contagens e formados pela egrégora mental, criam na dimensão etérica e astral poderosos campos de forças de natureza magnética, com grande capacidade de detenção e interferência quando se trata de espíritos sofredores excessivamente animalizados ou para higienização astralina dos ambientes de trabalho. A região espacial que se tem por alvo pode ser envolvida em campo de força piramidal, cilíndrico, triangular, cones, esferas, em frequências e densidades específicas. Pergunta: para nosso melhor entendimento, quais as situações que exigiriam grandes dispêndios de energias das falanges socorristas e que são supridas pelos grupos de apometria? Ramatiz: todos os planos vibratórios que vos circundam são energias e frequências atuando em densidades diferentes. As falanges socorristas obtêm maior eficácia em suas movimentações nos grupos moralizados, em que o amor crístico é a base dos seus ideais de caridade. Nos casos obsessivos mais complexos, em que a magia negra atua por meio de formas pensamentos altamente deletérias, bolsões de espíritos sofredores são imantados nos campos energéticos dos alvos visados em troca dos despachos pagos dos mais variados tipos e finalidades, caracterizando forte influenciação de campos magnéticos negativos e destruidores que se agravam sobremaneira com fixação de aparelhos parasitas no sistema nervoso etérico e instrumentos para provocar doenças as mais variadas. Nesses casos em especial, geralmente de encarnado em desequilíbrio com ressonância de vidas passadas e que envolvem processos de magia negra, os grupos apométricos, com suas técnicas, se mostram valiosos instrumentos de trabalho para a espiritualidade. Pergunta: não é mais recomendado pelo Evangelho do Cristo esse tipo de trabalho na mesa mediúnica, método mais seguro e convencional? E se criarmos um campo de força e desrespeitarmos o livre-arbítrio? Isso não pode ocorrer. Ramatiz: o Evangelho do Cristo, tratado cósmico de ascese espiritual, recomenda amar o próximo como a si mesmo e o perdão incondicional das ofensas. A aplicação dessas recomendações é universal, podem ser aplicadas na mesa, no terreiro, nas lojas e nos templos os mais diversos, onde a mediunidade é ferramenta de trabalho. Na verdade, Jesus sempre pregou o Evangelho livre das amarras dos homens de antanho, nos locais em que a assistência crística se fazia necessária, junto ao povo necessitado e tosco. Nesse sentido, afirmava: a mim foi dado todo o poder do céu e da terra. E, assim como meu Pai me enviou, eu vos envio. Ide. Proclamai o reino de Deus a todas as criaturas, expulsai os maus espíritos, curai todas as enfermidades que há entre o povo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Logo, podeis concluir que a segurança não está no convencional aos vossos olhos, e sim na interiorização dos postulados crísticos que independe da denominação terrena que localiza os homens em seus ideais. Quando a caridade é impulsionada pelos verdadeiros ideais de amor ditados pelo Divino Mestre, que a todos atendia, o maior desrespeito ao livre-arbítrio alheio se dá nos momentos em que tendes as condições e conhecimentos disponíveis para desideratos mais ativos nas lides com além, mas recuais de prestar o auxílio àqueles que procuram sofregamente a cura para os males que os afligem. Pergunta: é verdade que a apometria não promove a reforma íntima? Ramatiz: a alegação de que na apometria não é observada a continuidade de atendimentos que promovam a reforma íntima não é verídica. Qualquer atendimento espiritual na face do orbe terrícola, seja de que filosofia, religião ou doutrina estiver se falando, não dispensa a mudança interior e a elevação moral como método seguro de cura definitiva. Claro está que os ensinamentos do Cristo são a mola propulsora que mais adiante catapulta o homem ao eu superior e para uma vida mais feliz na Terra. Pergunta: o que dizeis dos confrades que afirmam que a apometria não é espiritismo? Ramatiz: a apometria também é espiritismo na concepção kardeciana,
e o grupo apométrico tem assistência da espiritualidade e convive plenamente, de forma harmoniosa, com os demais trabalhos de caridade. Infelizmente, falta muito ainda ao homem terrícola para despertar em seus verdadeiros valores morais de tolerância, fraternidade, universalismo e humildade intelectual preconizados pelo Cristo Jesus no seu sublime Evangelho. Desprezar os conhecimentos milenares dos antigos ou os novos que vos chegam é cair num modelo de exclusão determinista, e de estagnação, que contraria a progressividade que deve nortear a consciência dos homens no orbe terrícola. Não deveis estar dissociados da realidade que vos cerca, qual peça rara intocável bom samaritano recolhido em convento religioso isolado da realidade. Pergunta: o que é acoplamento dos corpos ou acoplamento espiritual? Ramatiz: podeis entender por acoplamento espiritual a perfeita junção de todos os corpos sutis que vos compõem, átmico, búdico, mental superior, mental inferior, astral, etérico e físico. Tratando-se de frequências vibratórias diferentes, da mais alta para a mais baixa, se encontram interpostos, um dentro do outro, como se estivessem em mesmo espaço de vossa dimensão física, mas ao mesmo tempo subjacentes e sem se chocarem. Tende em mente que as polaridades da física cósmica são contrárias às do vosso plano de manifestação. Positivo atrai positivo e negativo atrai negativo, pois as afinidades também interferem no magnetismo do além-túmulo. Quando precisamos dissociar esses corpos sutis, agimos soltando as cargas contrárias, positivas e negativas, que acoplam vosso complexo físico, etérico e astral, e que mantam os demais corpos sutis. É como se invertêssemos as polaridades, soltando um e imando o outro. Ocorrência que é intensificada pelas contagens de pulsos magnéticos de dirigente apométrico adestrado mentalmente. Pergunta: quando se afirma que o médium está desacoplado, o que isso significa? Ramatiz: compreendei como desacoplado um desdobramento incompleto. Um dos corpos, em geral o etérico ou astral, fica um tanto inclinado, como se não conseguisse entrar no molde específico que deve abrigá-lo perfeitamente no corpo físico, o mais denso. Essa situação ocorre em médiuns neófitos, nos casos de manifestações psicofônicas de desencarnados muito densos, ou pelo médium se encontrar em desequilíbrio por algum motivo. Também é um tanto comum estar desacoplado em medianeiros de grande sensibilidade, que, por sua natureza psíquica, tem o corpo etérico inclinado para um dos lados, o que abre uma espécie de janela vibratória que facilmente solta o corpo astral ante o menor estímulo. Normalmente, os desacoplamentos que causam mal-estar desaparecem com a continuidade do exercício de desdobramento apométrico, pelo que acreditamos de bom senso que todo médium iniciante faça um período de adaptação antes de participar diretamente da dinâmica do grupo. O tempo necessário depende da capacidade de cada um e antes de tudo da condição moral elevada. Pergunta: e os ajustamentos de sintonia vibratória entre médium e desencarnado? Esses recursos não eliminam os desacoplamentos. Ramatiz: os ajustamentos de sintonia vibratória com o médium não se dão só com desencarnados. Pode ocorrer com um encarnado desdobrado que, por algum motivo curativo, é trazido ao grupo, ou com um ambiente astral onde se encontram deslocados, tanto médium como espíritos desencarnados ou encarnados. Essas situações se dão quando a percepção não está clara, com interferências, levando o aparelho mediúnico até uma sintonia vibratória límpida, necessariamente não havendo desacoplamento dos corpos inferiores, do etérico e do astral, pois a recepção sintônica pode estar se dando em corpo mental. Deveis compreender que tudo no cosmo é frequência, e que cada um de vós tem um tônus vibratório próprio, específico, único e intransferível, desde que não há nenhuma individualidade igual a outra no universo, como se fosse impressão digital impressa em uma carteira de identidade cósmica. Nesses casos,
As contagens de pulsos magnéticos, diminuindo ou aumentando a frequência da recepção do medianeiro, fazem com que varie a sua faixa de sintonia, como se fosse um rádio com botão que se girasse em busca da estação transmissora que se quer escutar, até se obter perfeito ajuste entre a estação transmissora de ondas e o receptor. Considerai que a elasticidade mediúnica exigida para tais intercâmbios é enorme, pois os agentes receptores dos movimentos ondulatórios emitidos do além devem ser ajustados a um determinado comprimento de onda que encontre ressonância harmônica com a estação transmissora. Há um tremendo rebaixamento vibratório quando atendidas entidades de baixíssimas condições, sofredoras, escravizadas, dementes e cristalizadas em situações traumáticas e torturantes do passado. Ocorre que quando há o desligamento desse irmão do campo fluídico energético do médium que lhe deu passividade, deve o medianeiro ser elevado à sua frequência original o mais rápido possível, sob pena de ficar desacoplado nos corpos inferiores pela forte indução magnética, densa, negativa, do agente sofredor socorrido, sentindo-lhe todas as sensações deletérias e perturbadoras. Os médiuns entrarão em todas as situações possíveis que se apresentarem nos trabalhos socorristas e assistenciais, sendo que o bom obreiro da caridade não olha a trilha à sua frente. Muitos trabalhadores das lides mediúnicas refutam ardentemente contatos com fluidos mais enfermiços, querendo preservar suas vibrações, pois em experiências anteriores foram mal conduzidos por alguns dirigentes que entendem que os medianeiros devem se libertar sozinhos de tais repercussões vibratórias, ou consideram dever dos espíritos benfeitores tudo fazer, situações que os deixaram em estado de exaustão e enfraquecimento geral, marcando-lhes no psiquismo que espírito denso deve ser atendido pelos mentores. Isso demonstra uma condução inadequada dos trabalhos, pois se assim fosse dispensar-se-iam os médiuns e a caridade perderia o sentido, se fosse só de experiências balsamizantes, de benfeitores nimbados de luz amarela e violeta, de poesia e mensagens doutrinárias de apelo evangélico. Para tanto, bastariam as palestras e encontros psicográficos de orientação geral. Certo está que os mentores, caboclos, pretos velhos e Jesus, quando incorporam em seus aparelhos, limpam-nos quase eficazes exaustores, ajustando-lhes os chakras, e desimantando placas, agregados enfermiços, fluidos destrutivos, miasmas pegajosos e formas pensamentos viscosas. De toda a sorte, a contagem de pulsos magnéticos com leve estalar de dedos mostra-se eficaz instrumento de apoio mental para os ajustamentos vibratórios e ligações fluídicas diversas, quando conduzida habilmente por diretor capaz, e o grupo mediúnico estiver apto e aberto a ser conduzido dessa maneira, o que nos facilita mantermos harmonia sem ressonâncias e repercussões vibratórias, que somatizadas aos finais dos trabalhos, mostrar-se-iam extremamente opressivas à voz. Pergunta: os médiuns treinados no desdobramentos apométrico, que se deslocam no plano astral com certa facilidade, não se tornam excessivamente anímicos? Ramatiz: exploramos vossas potencialidades da alma, milenária e lapidada pelo ferramenteiro da imortalidade, durante muitas reencarnações. Paradoxalmente, muitos que combatem a maior participação anímica dos grupos de apometria, as viagens astrais e as projeções da consciência, salutares atitudes ativas no plano astral, comparadas à sonolência e à preguiça mental dos passivos que se fecham no já sabido e esperam que os mentores sempre façam tudo, quais eternas muletas, na maioria das vezes se veem suplantados mediunicamente quando em comparação com o discernimento anímico conquistado pelos médiuns experimentados nos desdobramentos apométricos, dos viajores astrais e dos projetores da consciência. A burla, a mistificação, o engodo, são mais comuns em espíritos desencarnados, pseudo-sábios que subejam do lado de cá, do que encarnados de grande sensibilidade de alma.
Os que desprezam o animismo são mais aptos a serem enganados por entidades mistificadoras de grande conhecimento, como se estivessem entronizados em reino do mediunismo que perdeu o contato com os vassalos das funções psíquicas e dos estados alterados de consciência do ser humano. Confundis anímico com mistificação. A sinceridade de propósito, o amor e humildade com que os sensitivos se doam é que determinam os relatos verídicos daquilo que presenciam, sentem e percebem no plano astral, estando acima de vossos preconceitos. As capacidades anímicas de todos vós são valiosas ferramentas de que dispomos. Pergunta: o roteiro de técnicas e leis, seguidos nos atendimentos apométricos, não fazem com que os sensitivos percam a espontaneidade por estarem condicionados aos comandos verbais dos dirigentes. Ramatiz, ao contrário, aumenta-a, desde que não haja proibições descabidas quanto às exteriorizações dos sensitivos, e sim bom senso que a todos envolva. Os comandos verbais e o roteiro de técnicas e leis apométricas são um acurado plano de viagem astral, levado a efeito por anos de inferência e observação casuística com notáveis e comprovados resultados de cura por aqueles que a compilaram, pois era preexistente antes da reunião em leis e técnicas, faltando apenas o senso de observação científico desprovido de dogmas e sectarismos para sua perfeita aglutinação ao entendimento racional. Em apometria não se admite egos individuais se sobrepondo ao eu crístico coletivo. Nenhuma mediunidade é melhor do que a outra, e nenhum médium é mais médium do que ninguém. Sendo assim, para os condicionamentos serem proveitosos e não se tornarem ditames de subordinação que inibam a espontaneidade mediúnica, é de bom termo que os dirigentes sejam facilitadores, nada impondo, conduzindo harmoniosamente o grupo, com convicção, segurança, firmeza e austeridade disciplinadora, mas acima de tudo, com mansuetude, humildade e amor. Pergunta: basta somente o pensamento educado, o ato volitivo adestrado e as contagens de pulsos magnéticos nos grupos de apometria para desmanchar-se numa fração de segundo várias bases de organizações trevosas do umbral inferior e socorrer-se bolsões de espíritos sofredores com centenas, às vezes milhares de irmãos desencarnados? Ramatiz, o somente, aos vossos olhos, pode ser o quantum de energia suficiente para a realização de incursões de envergadura na frente de batalha interminável da caridade assistencial. A energia estocada é matéria densa, que nada mais é que energia cósmica condensada, mostra-se valiosa fonte de doação quando temos que interceder nas comunidades das zonas subcrostais, verdadeiras cidadelas do umbral inferior, densas e de baixíssimas frequências, a ponto de se exigir grande quantidade de combustível animalizado. Aliando a criação de campos de força à capacidade mental e a facilidade dos encarnados para obterem sintonia com relativa desenvoltura nesses sítios vibracionais deletérios, o que para os espíritos benfeitores é um tanto dificultoso, juntamente com a cobertura das falanges espirituais que apoiam esse tipo de atividade, é possível, numa dimensão espaço-temporal que não pode ser dimensionada por vossos relógios, se realizar varreduras energéticas e remoções astralinas de grande vulto. Podeis avaliar que é o mais fácil para uma pedra granítica chumbada ao solo afundar no lago pútrido e lodoso, do que para uma borboleta que paira sobre um jardim florido. Outros sim. Deveis distinguir as atividades reais acontecidas do excesso de imaginação porque alguns operosos obreiros dos grupos de apometria se deixam levar. Geralmente isso é decorrência de suas inseguranças pessoais, que ficam amenizadas diante dos extensos números prontamente relatados, quando não apregoam que foram os mentores que informaram. Esses relatos exagerados não têm ligação com a dinâmica apométrica em si, e muito menos são fornecidos pelos benfeitores espirituais, sempre parcimoniosos e humildes. Pergunta: o que é uma base de organização trevosa e um bolsão de espíritos sofredores? Ramatiz:
uma organização especializada no mal, que é o sustentáculo astral de médiuns desviados da caridade desinteressada, que mercantilizam a mediunidade como se fosse balcão de escambo que a tudo resolve. Geralmente tem locais em que se assentam seus equipamentos tecnológicos, centros de pesquisas, reservatórios ectoplásmicos vampirizados, e, para espanto de alguns mais delicados, guardam suas armas como se fossem realmente uma tropa de combatentes. Isso é o que podeis entender como base de organização trevosa. Não é a cidadela dos desmandos em si, mas um local que lhe pertence, e o principal da estrutura malévola montada. Suponhamos um encarnado abruptamente desligado do corpo físico por um acidente traumático, um incêndio. No astral, esse ser vê-se indefinidamente na situação do desencarne abrupto, como se eternas labaredas lhe fritassem as carnes, num quadro de demência que cria continuamente formas pensamentos do cenário fatídico, como teatro real plasmado com personagens fictícios, que são criados pela mente em desequilíbrio. Num certo instante desse processo dantesco, outros espíritos na mesma condição mental estabelecem faixa sintônica com essa egrégora criada pelo primeiro desencarnado, que até então estava sozinho na sua louca ideação. E, assim, sucessivamente, outras entidades na mesma condição existencial, todas queimadas pelas chamas na Terra, vão se juntando como fiéis personagens de um roteiro escrito pelas mesmas sensações e emoções em desalinho. Está estabelecido que denominais de bolsão de espíritos sofredores, tal qual uma gigantesca bolha que é plasmada no umbral inferior e que mantém imantados grupos de espíritos à sombra da sua circunferência. Atrai cada vez mais entidades para seu interior, por poderoso processo de influxo magnético mental coletivo que afeta sobremaneira os que se lhe afinizam com a área de influência. Isso é só um pequeno exemplo da plasticidade do plano astral. Pergunta: podeis dar-nos maiores detalhes dos reservatórios ectoplásmicos vampirizados? Ramatiz: o ectoplasma é a substância mais almejada e que maiores disputas gera no umbral inferior. Como essas localidades são habitadas por espíritos de baixa condição moral, eles não conseguem imprimir forma às energias mais sutis, como fluido cósmico universal. Para verem manifestadas suas intenções na dimensão em que se movimentam, precisam moldar os equipamentos, armas, abrigos, prédios, veículos para transportes, alimentos, entre outras várias necessidades a que urge conferirem um feitio, uma configuração palpável no meio que lhes é peculiar. Sendo assim, o ectoplasma se torna vital. É o fluido denso que conseguem coletar, moldando-o às suas finalidades destrutivas. Para tanto, além dos despachos com sangue quente derramado e abundante desse combustível plásmico, se utilizam de encarnados, como hábeis manipuladores de fantoches. Instalam guardas e aparelhagens de coleta nas residências de seus doadores, dutos e encanamentos que levam essas energias animais até os reservatórios que mantêm em seus territórios, qual gado fornecedor de leite em usina de derivados, engendrados e ardilosos planos de engenharia vampirizadora. Muitos de vós acordais cansados, como se não tivessem dormido. Dentre esses, há os que são as refinarias vivas dos reservatórios de ectoplasma, sorvidos que são noturnamente por máquinas de sucção do além-túmulo, criteriosamente colocadas e guarnecidas em seus dormitórios. Os reservatórios de ectoplasma são espécie de tanques para estocagem, mantidos nas bases dessas organizações trevosas. Pergunta: o que é um influxo mental magnético coletivo? Ramatiz: imaginai pensamentos em comum emitidos por centenas, às vezes milhares de espíritos imantados por tragédias traumáticas similares ocorridas quando estavam na carne. Há a formação de uma egrégora coletiva, ou forma pensamento grupal, oriunda da convergência em um ponto comum a todos e de mesma natureza, que chega a se sobrepor, em seu poder magnético,
as fontes emissoras que a sustentam energeticamente. Neles, em cada um dos emissores dos pensamentos desequilibrantes, impõe uma indução que os domina cegamente, como se tivesse vida própria, e todos aqueles que se lhe aproximarem da área de influência, por sintonia, atingirá com forte campo de força magnética, atraindo-os como ímã em meio de outros magnetos que multiplicarão o poder de imantação pelo influxo mental magnético coletivo, tomando-se cada vez maior e mais abrangente. É como se um ser criasse vida, uma egrégora gigantesca que se sustenta. Pergunta: como se dá a sintonia de encarnados da crosta com esses bolsões de espíritos sofredores? Ramatiz: a maneira mais comum é pelo fato de existirem em vosso inconsciente ocorrências símiles em vidas passadas. Ou seja, se sintonizais facilmente com um bolsão de espíritos sofredores incendiados é porque numa determinada vivência em existência pregressa recente sofrestes essa experiência. Como as situações vivificadas anteriormente pelo espírito imortal vão sendo sedimentadas em camadas cada vez mais profundas, conforme vai se distanciando da época do fato gerador traumático pelas encarnações sucessivas, é improvável a sintonia fácil, como num simples apertar de mãos. Ocorre que os magos negros, de grande poder mental, têm acesso facilmente às situações negativas de vossas vidas anteriores. Em frio e calculado planejamento psicológico, buscam exatamente o quadro que mais vos marcou no passado, e o recolocam na periferia consciencial da presente encarnação por poderoso mecanismo de radiação eletromagnética que implanta no subconsciente a lembrança desequilibrante visada, espécie de estímulo de memória reavivado, polarização. A partir de então, pela ressonância natural que acontecerá, abre-se a porta para a sintonia com o bolsão de espíritos sofredores afins, o que causará grandes transtornos no psiquismo do encarnado pela intensa repercussão vibratória que lhe atingirá o corpo somático, advindo rapidamente o padecimento mórbido sem aparente diagnóstico médico que o justifique. Pergunta: ficamos um tanto estarrecidos com esse incomum relato das técnicas malévolas dos magos negros. Como se desfaz essa sintonia, implantada, pelo que entendemos, em um tipo de polarização de lembrança traumatizante na memória presente de um encarnado, e que causa tão nefasto desequilíbrio existencial em poucos dias? Não estamos seguros nem em nossas rememorações? Ramatiz: na maior parte das vezes, essa sintonia se desfaz quando um médium é conduzido pelos mentores espirituais a captar a faixa de frequência que está vibrando com a ocorrência traumatizante passada, fonte geradora oriunda do subconsciente do encarnado, que pulsa afligindo terrivelmente a catarse que ocorrerá com o psiquismo do medianeiro, dando passividade como se fosse para um espírito sofredor. Estabelece a imediata liberação da condição sintônica do encarnado, aliviando-o em suas somatizações. Isso acontece muitas vezes, sem que saibais, em todos os trabalhos socorristas que envolvem a mediunidade. Nem tudo é espírito nas manifestações, sendo a receptividade do sensitivo conduzida para se dar naturalmente com situações de vidas passadas que estão aflorando do inconsciente para a zona consciencial do adoentado, se fazendo necessária a libertação. É uma espécie de exaustão catártica que verterá pelos corpos etérico e físico do aparelho mediúnico, numa purgação que desfaz o estímulo de memória que está vivo na rememoração atual do encarnado, embora não totalmente consciente, e muitas vezes habilmente aproveitada pelos espíritos benfeitores para atenderem todos os espíritos presos pelo influxo mental magnético coletivo que gera o bolsão de sofredores desencarnados. Nos casos mais graves, se faz necessário que nos apoiemos na atuação direta da energia mental mais densa dos obreiros dos grupos de apometria, que atuarão na área cerebral etérica do encarnado ou do desencarnado que está sendo assistido, em manifestação num médium.
A finalidade dessa intervenção é efetuar a despolarização magnética do estímulo que está gerando o abatimento e o esgotamento de forças do enfermo assistido, fazendo-o desligar-se da ocorrência do passado, como se esquecesse. Há de se afirmar que, sendo a memória única no contínuo tempo da individualidade espiritual imortal, o jargão comum apagar estímulos de memória não significa destruir o quadro rememorativo da vivência pretérita que continuará integrando memória perene. O que acontece é que não haverá mais a rememoração na atual vida do encarnado, cessando as ressonâncias desequilibrantes que estavam sendo geradas por estímulo eletromagnético neuronal implantado ou polarizado pelo agente obsessor. A modificação gerada na rede neuronal por processo contrário ao que foi levado a efeito pelo mago negro, conduzido amorosamente por competente operador apométrico, técnica que denominais despolarização magnética dos estímulos de memória, age nas lembranças oriundas da memória perene, no sentido de cessar os estímulos recordativos que estão atuantes na corrente elétrica neuronal, ligados a uma situação traumática outrora vivida. De maneira alguma apagam a memória, pois, se assim o fosse, infringiria sua unicidade. Toda a existência anterior, com sua riqueza de experiências, deixaria de existir na mente espiritual, o que caracterizaria uma anomalia da natureza. Podeis concluir que não se consegue apagar nenhuma parte da memória que seja, sendo direito cósmico inalienável de cada cidadão as suas vivências passadas, integrantes de princípios de cosmogênese que ainda não estáis preparados para compreender em plenitude. A memória perene forjada pelo evo dos tempos é imanente ao espírito e fruto exclusivo da sua semeadura, direito cósmico intransferível. Se fosse possível apagá-la, viveríeis num cenário de anormalidade e composto de eternos autômatos sem expressão, não pela possibilidade de tal feito em si, mas pela imoralidade que ainda impera em vossa terra nos muitos corações empedernidos na maldade, que se aproveitariam disso para a dominação mental, o poder absoluto, o controle psicológico e escravidão coletiva. Pergunta: podeis dar-nos maiores informações das vidas passadas do consulente que afluem no psiquismo dos médiuns, como se estes estivessem vivenciando a experiência traumática, e do atendido no grupo apométrico? Como são determinadas, pois entendemos ser algo como procurar agulha num palheiro. Ou seja, o espírito milenar tem tantas reminiscências em sua memória perene que entendemos ser impossível aos médiuns captar aleatoriamente as corretas situações para a liberação da condição sintônica do consulente. Ramatiz: os médiuns atuam como fiéis exaustores nessas situações. Os sensitivos, tal qual instrumentos musicais afinados para ressonarem ao mínimo acorde, experimentam isso em um processo catártico intenso, como eficaz medicamento purgativo, soltando o consulente enfermiço do quadro patológico mórbido de vidas passadas que o perturba e o aflige na atualidade. Deveis entender que quando um assistido adentra no atendimento caridoso de um grupo de apometria moralizado e com retaguarda do plano espiritual superior, imediatamente temos acesso, em tela holográfica, espécie de monitor de poderosos computadores plasmáticos do astral que ainda não conseguimos vos descrever pela dificuldade de encontrar palavras do vosso atual vocabulário, a todo o encadeamento kármico das vidas pregressas do adoentado, até o exato instante do vosso tempo em que ele se encontra em corpo presente para ser atendido. Podeis entender as ressonâncias mais comuns somatizadas, como nós traumáticos de existências pregressas que ainda repercutem consciencialmente na vida dessa criatura. Nos casos em que há merecimento e não se contraria o livre-arbítrio do cidadão assistido, autorizamos a captação por um médium, como se fosse uma estação receptora televisiva que passará um filme de terror com todas as sensações, dores, emoções, vivenciando a catarse que libertará o doente do quadro repercussivo que o está aturdindo. Certo está que a maioria de vós não percebe tais sutilezas pela rapidez desses procedimentos em vossa dimensão espacial. Disso,
Podeis inferir que é inconcebível um trabalho de caridade com apometria sem o apoio participativo do plano espiritual superior. Deixai de lado as discussões estéreis sobre os animismos e não vos preocupeis exageradamente com as críticas. O fato de determinadas técnicas do abençoado bálsamo, apometria, que foi materializada na Terra por determinações dos maiorais sidérios, serem de cunho a explorar vossas capacidades da alma, não deve vos desanimar sob nenhuma hipótese, pois o ser anímico mediúnico é de sumenos importância diante da doação amorosa e do desinteresse pessoal, elementos que formam o amálgama que dá condição de sustentação aos bons espíritos do lado de cá os vossos labores na seara do Cristo, como demonstramos neste pequeno exemplo. São muito importantes esses comentários e esclarecimentos, para que cessem os embates divisionistas alardeados pelos críticos zelosos das purezas doutrinárias que, no fundo, denotam acomodação e um certo ranço sectarista por tudo que difere um pouco do diapasão usual a que se acomodaram passivamente. Pergunta: para nosso melhor entendimento, solicitamos outros exemplos de nós de vidas passadas que aturdem e desequilibram o encarnado na vida presente. Ramatiz: podemos afirmar que esses nós das vidas anteriores, que repercutem negativamente na vida presente de um encarnado, são como resíduos kármicos, espécies de fragmentos da aplicação justa da lei de causa e efeito diante das vivências na carne do espírito imortal. Flutuam aos milhares junto à superfície consciencial, pois nem todos são deletérios e ruins, a maioria é benéfica e boa. São contidos no grande oceano do inconsciente milenar que jaz em vosso psiquismo de profundidade, nos escaninhos do eu espiritual. Um exemplo: uma esposa é depressiva e irrequieta no relacionamento amoroso com seu esposo, a ponto de entrar em crises de choro compulsivo descontrolado. Ao mesmo tempo, o companheiro a sufoca, não depositando nela o mínimo de confiança. No atendimento apométrico, um médium se vê como sendo ela em vida anterior, presa em uma torre de um castelo medieval, torturada pelo atual marido, que também era seu companheiro no passado. A desequilibrada de hoje está presa num quarto escuro e é regularmente espancada pelo esposo, que não a perdoa pelas inúmeras infidelidades sexuais cometidas com os guardas do palácio. No outro caso, uma jovem sofre de colite, sem causa aparente nos diagnósticos médicos realizados. No grupo de apometria autorizamos o médium a sintonizar o problema e ele verifica a ocorrência pregressa de envenenamento em campo de concentração e tortura nazista. Desfaz-se essa expressão de horror residual que repercutia na vida presente, sem causa aparente. Em outro ainda, um homem de meia idade padece de tosse crônica, insuficiência respiratória e constante inflamação nos olhos. Tendo sido um sacerdote maia da época das invasões espanholas, foi obrigado a assistir à queima de toda a sua aldeia e seus habitantes, desencarnando sufocado no meio da fumaça durante tal tragédia, na época da Inquisição. São muitos os exemplos. Esses casos têm o mérito de demonstrar-vos que sois afetados pelo estado único de espírito, e que não dependeis exclusivamente da roupa física que estáis vestindo num determinado momento existencial. Não nos preocupamos em coletar o máximo de detalhes históricos dos consulentes suscetíveis a servirem de exemplos. O que nos motiva são o bem-estar e as curas propiciadas, embora alguns irmãos de outras lides espiritualistas sejam ferrenhamente contrários a esse tipo de abordagem curativa. Prefeririam deixar o doente tomar conta de si, com os desequilíbrios psíquicos, emocionais e mentais que o sufocam, afetando o discernimento, a ponto de esses molestados da alma não conseguirem fonetizar uma prece. Como iniciar a indispensável reforma íntima, se não conseguis articular verbalmente uma pequena oração? É importante que compreendais quem cada um de vós é. Esse aprendizado deve ser uma opção individual. Sois espírito, a soma de tudo do passado e do presente, que, por sua vez, determinará o vosso futuro. Pergunta: mas o encadeamento kármico,
dentro das leis de causa e efeito, não impõe que depende da pessoa expurgar essas nódoas de vidas passadas que lhe repercutem da individualidade imortal. Não há um desrespeito ao karma individual. Ramatiz, como falamos alhures, nos casos em que há merecimento e não se contraria o livre-arbítrio do cidadão assistido, autorizamos a captação por um médium, que vivenciará a catarse que libertará o doente do quadro repercussivo que o está aturdindo. Há de se comentar que a lei do karma não é sádica nem torturante. Existem fatores que determinam uma conexão entre as várias pessoas que se relacionam com o consulente em desequilíbrio e que estruturam um grupo evolutivo encanado, no mais das vezes exigindo uma justa intercessão do lado de cá em auxílio a esse ente que está procurando auxílio. Do contrário, não havendo essa assistência socorrista, haveria um mal maior aos seus filhos e parentes, colegas de trabalho e vizinhança, que não podeis dimensionar na carne, e que nos dá o direito cósmico de assim procedermos, em prol do bem-estar da coletividade que o ser que dele depende de alguma forma. Os desdobramentos das mazelas do atendido num determinado instante existencial podem não estar previstos por uma imposição da malha kármica, o que nos autoriza a atuarmos em prol da imediata recuperação do enfermo. Pergunta: supomos que os grupos de apometria também façam terapia de vidas passadas. Ramatiz: supondes inadequadamente. Se assim usar, grupos de apometria que estão fazendo terapia de vidas passadas, e misturar alhos com bugalhos, ou querer fazer uma salada de pepino com jabuticaba. A terapia de vida passada parte do interesse do paciente em esclarecer traumas que o perturbam, sedimentados em existências anteriores, e que fluem para a vida presente, como gatilhos que se soltam sem explicação racional à luz de outras terapêuticas, inclusive da própria medicina. É o despertar pessoal que conta, baseado na vivência da pessoa que está aos cuidados do médico ou psicólogo terapeuta de vidas passadas, que o conduzirá com habilidade, num clima de confiança recíproca entre ambos, sendo o doente ativo no processo de libertação. Em apometria, os mentores espirituais dos trabalhos autorizam acessar determinadas situações da anterioridade da alma milenar para que um médium sintonize esse nó e vivenciem-se a catarse necessária para a libertação do consulente. Geralmente, dentro da dinâmica da técnica apométrica, não recomendamos maiores detalhamentos de vidas passadas aos consulentes, sob pena de desentendimento e agravo do quadro enfermiço do paciente, que ficará inseguro diante da complexidade que se apresenta. O que ocorre na terapia de vidas passadas é conduzido em várias sessões individuais, sem manifestações mediúnicas de outras pessoas, a não ser a própria vivência catártica do atendido, habilmente assistido pelo profissional médico ou psicólogo que o atende. É o contrário do atendimento apométrico, cujo consulente se vê diante de um grupo com finalidade de assistência anímico-mediúnica espiritual, em que mais de um componente expressará sentimentos, emoções e padrões psíquicos incomuns ao atendido. Com certeza há uma sinergia entre as atividades de um médico ou psicólogo terapeuta de vidas passadas com a participação ativa desse profissional em um grupo de apometria, pois terá ampliada sua diagnose e capacidade de entendimento das vidas pregressas dos pacientes no seu consultório. Isso não quer dizer que se deva fazer atendimento apométrico em consultórios improvisados, regiamente remunerados e com a participação de sensitivos, situação que se prende aos instrutores milagreiros da nova era, aventureiros e despreparados das questões da espiritualidade, que se encontram dependentes financeiramente desse meio de vida distorcido. Esse tipo de falsa caridade, que só dá munição para os conflitos e críticas, não tem relação direta com a apometria em si ou com a ética profissional de médicos e psicólogos que se envolvem com essa técnica curativa. Pergunta: mas as portas abertas para investigação sistemática da dimensão astral, propiciadas pela apometria, não levam os que lidam com essas técnicas a sentirem-se onipotentes,
tudo podendo, como se fossem milagreiros do terceiro milênio nas lides medianímicas. Ramatiz, sem dúvida. Só que essa situação se prende às vossas vaidades e egoísmos, nada com a apometria em si. A condição moral elevada para qualquer trabalhador no mediunismo é impositivo que não se questiona. Contudo, observar que os trabalhos apométricos, pela posição ativa que exige dos medianeiros, abrindo as portas da investigação sistemática das dimensões paralelas e do plano astral, em especial o inferior, requerem um sólido preparo dos médiuns. Não basta um esforço hercúleo de interiorização do sentimento evangélico e a conduta moral exemplificada nos atos da vida diária, não que tais alicerces sejam frágeis, mas há de se reconhecer serem requisitos básicos e mínimos para quaisquer trabalhadores. Os médiuns devem ter uma educação mediúnica consistente para atuar na apometria e, acima de tudo, maturidade, que só é conseguida com o tempo em trabalho continuado. O médium apômetra, igual a um bandista, se verá diante de toda sorte de assédios, de tudo que há de mais sórdido no submundo astral, que o atacará inapelavelmente. Buscarão sua família, seus filhos estarão à mercê dos levantes malévolos, seus colegas de trabalho serão alvo de induções mentais para o desestabilizarem, quando não o tentarão aniquilar brutalmente pela utilização da terrível magia negra, e se houver ressonâncias de vidas passadas, já que a maioria daqueles que se identificam com a apometria foram magos negros em existências pretéritas, intensificar-se-ão esses embates. Vivenciando todas essas ocorrências, a assistência espiritual, as curas ininterruptas dos consulentes, aliadas às enormes possibilidades que a apometria oferece aos condutores e dirigentes de grupos, predispõe-se alguns encarnados a se sentirem poderosos, como se tudo lhes estivesse ao alcance das mãos. Por isso, afirmamos que o preparo moral, o autoconhecimento, a humildade e a parcimônia com os resultados alcançados no amparo curador, devem ser o alicerce que manterá o grupo em pé e atuante. Felizmente, os desmandos de onipotência existentes não são consequências da abençoada técnica apométrica em si, mas do despreparo de alguns afoitos no campo da mediunidade assistencial, que apregoam a apometria como onda da moda espiritualista, em verniz disfarçado de falsa modéstia, igual a lobos em pele de cordeiros, dissimuladamente levando consulentes para os seus consultórios alternativos e grupos formados sem nenhum critério consistente para a perpetuação dos trabalhos. Articulam encontros caça-níqueis de final de semana, regiamente pagos com depósitos bancários de comprovação antecipada e com entrega de apostila no final, quando não certificado de participação que avaliza os conhecimentos apométricos recentemente adquiridos, em que, sendo instrutores, ensinam a apometria como solução para todos os males, realmente personificando os milagreiros do terceiro milênio. Seguem esses que tudo podem, sem terem estrutura mediúnica espiritual para se manterem no caminho reto e moral nas lides com o astral, advindo daí as interpretações equivocadas dos zeladores da pureza doutrinária e críticos costumeiros, que encontram nesses imprudentes, ingênuos garroteados as moedas dos homens, que fazem da apometria o seu ganha-pão diário e labor profissional, combustível para separatividades e incompreensões entre as diversas doutrinas espiritualistas que aceitam o mediunismo. Não se coadunam com o ganho próprio às atividades de caridade com o além. Pergunta: solicitamos pormenores para nossa compreensão sobre as chamadas ressonâncias vibratórias de vidas passadas. Ramatiz: são espécies de transferências vibratórias, oscilantes e intermitentes, mas com aguda repetitividade, de traumas registrados no inconsciente milenar para o consciente da atual encarnação. Pensamentos em desalinho, pânicos sem causa aparente, receios exagerados, insônias, comportamentos compulsivos, entre outras causas não aparentes, afluem no comportamento do ser, gerando ansiedades, depressões,
ódios e dificuldades gerais que levam rapidamente a um quadro de esgotamento psíquico, advindo doenças variadas no equipo físico. Se há sintonia com espíritos sofredores em mesmo estado mental, pelas repercussões vibratórias que se intensificarão, rapidamente se agrava o quadro mórbido do encarnado, como aludimos nas respostas sobre os bolsões de espíritos sofredores e as induções mentais. Pergunta: acreditamos ser um dos pontos mais polêmicos da apometria o fato de não se deixar obsessores à solta. Insistimos, isso não contraria o Evangelho do Cristo, o livre-arbítrio e os ditames universais de fraternidade? Ramatiz: tendes um filho que por um desentendimento num jogo de futebol, no campinho de vosso bairro, foi obrigado pelo juiz a ficar na reserva, como forma justa imposta pelas regras do jogo, o que foi prontamente acatado pela equipe, compensando assim a ofensa verbal ao colega de time. Não satisfeito, o jogador ofendido com a punição realizada, odiosamente, espreita outro, acompanhado pela turba de valentões, iniciando uma surra sem fim, com pontapés, socos, puxões e arrastos. Serias favoráveis ou contra que se afaste esses malfeitores violentos, retendo-os, ao menos provisoriamente, até que cada um se dê conta dos seus desmandos. A vilania de certos atos ultrapassa sobejamente o livre-arbítrio e o karma individual do atingido. É preciso a pungente misericórdia do alto, liberando os que não estão em débito para sentirem as unhadas do sofrimento credor nas entranhas. O livre-arbítrio dos impedernidos no mal, valentões desocupados e vilões desditosos do além-túmulo vai até o ponto em que não ultrapassa o karma e o livre-arbítrio do irmão objeto da ação maldosa que eles executam raivosamente. Impõe-se a intervenção socorrista que tem a atribuição de reter esses irmãos nas estações transitórias do astral inferior. Não desrespeitamos o livre-arbítrio, agindo exatamente no limite entre o início do merecimento de socorro pelo irmão desrespeitado em seus direitos e que já pagou até o último ceitil de sua dívida, e do término da liberdade de ação do agente cobrador pelo abuso do seu próprio livre-arbítrio, em prol da harmonia e do reequilíbrio perante as leis cósmicas. Se fosse ao contrário, se prejudicaria a coletividade que cerca o atingido, causando um mal maior. Quanto aos ensinamentos, tão bem demonstrados no Evangelho do Cristo, é oportuno aludirmos às ações pessoais de Jesus, que não doutrinava os demônios dos possuídos que os procuravam sôfregos para a cura, e sim expulsava-os sumariamente com o direito cósmico que tinha pela sua elevada estirpe sideral e condição moral e pelo apoio das hostes angélicas que o acompanhavam do plano oculto, retendo e levando essas legiões de espíritos enfermiços, grudados como carrapatos nos encarnados incautos de outrora, para os locais de detenção provisória dos tribunais divinos, que os julgavam caso a caso nos seus direitos e deveres como cidadãos cósmicos. Trouxemos essas cogitações para clarear-vos o discernimento. Muitas vezes deixar obsessores à solta, ao contrário de se estar exercitando a tolerância amorosa, de acordo com os ditames universais de fraternidade que devem reger os labores da mediunidade socorrista, é praticar a conivência subserviente de alguns homens utilitaristas com as causas próprias, receosos de punições posteriores dos obsessores do além. Isso não quer dizer que todos os obsessores ficam retidos. Os julgamentos são feitos individualmente, e cada um será encaminhado para o local que lhe seja justo. Sendo assim, há muitos que, após serem esclarecidos no astral, são soltos para retomarem as suas caminhadas como lhes aprouver, já que essa decisão lhes é de merecimento no exercício do livre-arbítrio. Na maioria dos casos, não retomam aos atos nefastos que vinham praticando, acatando de bom coração as recomendações. Muitos intrépidos e ativos torturadores de aluguel, após se refazerem e terem seus corpos astrais refeitos, não se vendo mais como monstros assustadores, suas vestes imundas trocadas, os ferimentos sarados,
a fome e a sede satisfeitas durante o período de tempo em que ficaram retidos, aceitam em choros copiosos de arrependimento serem deslocados para comunidades no astral, onde se prepararão para futuras encarnações. Pergunta: o que é a tão comentada força mental? Ramatiz: a mente é o instrumento principal do espírito para atuar sobre o mundo das formas, no universo manifestado aos vossos sentidos como no mundo oculto ao sensório. E é autora de todas as criações e se confunde com a própria centelha espiritual, tal a sua importância. Os homens se tornam inevitavelmente aquilo que pensam. O poder, a força ou energia mental produzem ininterruptas interferências e mudanças no meio que vos cerca, visível e invisível. Vossa maior dificuldade é compreender a fonte geradora de pensamentos contínuos que é a mente. O pensar se relaciona com todos os corpos sutis que envolvem o espírito, como se fosse um bebê embrulhado em mantas para que a friagem do meio hostil não cause grave estiolamento. O ato volitivo de pensar antecede os sentimentos do corpo astral e as sensações do equipo físico. Quando desestruturado o fluxo de ideações superiores que provém dos corpos átmico, búdico e mental abstrato, esses três veículos da consciência constituem o eu superior, advêm modificações intensas nas relações do indivíduo com o meio, que são sustentadas pelos corpos inferiores, astral, etérico e físico, quando não se instala o alinhamento total, ao que chamais de loucura. As predisposições mórbidas do equipo físico ao longo da jornada terrena estão instaladas na casa mental. Deveis alterar os pensamentos geradores das distonias, em cuja gênese estão fatores psicológicos ocultos, resíduos traumáticos relacionados a existências pregressas, que ainda reverberam das camadas mais profundas do psiquismo inconsciente para uma área que tangencia o consciente, algo como um subconsciente, que ficaria entre o inconsciente e o consciente, a periferia da vida presente do encarnado. Essas dissonâncias mentais de complexa etiologia instalam e intensificam desarranjos vibratórios em determinados locais e órgãos do corpo astral ou perispirítico, que repercutem no físico na forma de doenças variadas. Ocorre que a ciência despreza e desconhece a força dos pensamentos e os 7 corpos mediadores da manifestação. Os pensamentos são gerados pelo espírito, que é a inteligência, a vontade, e os seus sentimentos e ideias se transformam num fluxo pensante. Oriundos do eu mais profundo, a centelha espiritual, fluem através dos 7 corpos mediadores, átmico, búdico, mental superior, mental inferior, astral ou perispirítico, etérico e físico, como se fossem sucessivas camadas. Percorrem todos os níveis energéticos envolvidos, do mais sutil e rápido ao mais denso e lento, até alcançar a matéria, pesada, grosseira e de baixa vibração, interferindo na vida do espírito com o meio que o cerca, pois ocasionam atitudes, comportamentos e, consequentemente, o modo de ser. Como dissemos alhures, o cérebro físico, comparável a um transformador de voltagem, reduz a frequência das ondas psíquicas que procedem do corpo astral ou perispirítico, mente não física, só chegando até os neurônios e as sinapses cerebrais ao final de um encadeamento redutor, sendo o corpo etérico a última cadeia antes do equipo físico. Deveis mobilizar o fantástico poder mental de que sois possuidor para que os vossos destinos sejam venturosos. Foi por intermédio dessa força fabulosa muitos iniciados desmaterializaram objetos, se transportaram de um lugar a outro, levitaram e curaram os doentes, conforme encontrais relatos na história. Em apometria, é de fundamental importância a força mental canalizada coletivamente, situação que se consegue com as contagens pausadas em um grupo treinado e unido. A energia mental atua facilmente na matéria astral, muito plástica, constituindo um potente dínamo criador, que pode aglutinar, expandir, modelar, desagregar e manipular em formas diversas o fluido cósmico universal,
que é o insumo principal das energias manipuladas pela faculdade psíquica das mentes educadas. A força mental que está amparada na arte de pensar e dinamizar energias cósmicas para fins curativos e de caridade exige convicção e uniformidade de ideias. Nesses quesitos, reside o principal fator de sucesso da técnica apométrica. Quando bem aplicada e aceita por um grupo coeso e moralizado nos ideais superiores de amparo ao próximo, se intensifica numa equação multiplicadora sem fim com o apoio dos bons espíritos que se agregam ao agrupamento